Fábio? Então, estamos ao vivo aí. Bom dia quem está chegando agora. Hoje é o nosso primeiro dia de atividade, o segundo dia de atividades do Nobody Science Hack Week, o primeiro que a gente tem convidados externos. O Fábio Gouveia aqui, que é da UFES, Espírito Santo aí e tal, está com a gente para falar sobre ferramentas de análise de redes sociais aí. Dar alguns exemplos interessantes, porque eu acho que já meio que roubou nossa ideia da cloroquina aí. Mas só alguns avisos antes de começar aí. A gente vai, enfim, isso aqui vai até, enfim, quanto tempo você vai falar, Fábio? A gente tinha falado em 40 minutos, cara, né? Não sei, uma meia hora, talvez, 40 minutos. E aí depois vai dar um papo, quer dizer, até umas, enfim, acho que a gente pode ir até umas 2h30, 3 horas aqui e tal. Depois a gente marcou, na verdade, reuniões para discutir temas específicos que apareceram nas discussões de ontem e que o pessoal votou como populares aí e tal, no fórum que a gente mandou ontem. Então, acho que quase todo mundo respondeu. E a gente tem ali os temas mais votados ali e tal. Eu acabei de mandar no Slack, eu vou mandar pelo chat aqui também, na verdade. Mas a gente tem já, então, enfim, a gente selecionou 10 temas ali e tal, que foram particularmente bem votados, para ter discussões específicas sobre isso aqui. Pô, será que isso aqui dá uma ideia de projeto? A gente consegue levar isso aqui para frente ou não? Vale a pena ou não? Então, assim, basicamente a gente criou 4, 5 salas no Google Meet aí e tal. E a ideia é que vocês livremente se distribuam entre elas aí e tal, para tentar discutir os temas específicos do projeto ali e tal, ver o que vale, ver o que não vale. Enfim, tem duas rodadas, então cada pessoa pode assistir a 2 temas. Se você quiser passar de uma sala para outra, também você é livre, a gente está mandando a agenda agora. E a gente tem um terceiro turno ali, tá agendado, para caso alguém tenha alguma ideia que não apareceu ontem ou que não vingou no Forms e queira de qualquer maneira discutir, ver quem é que aparece, você pode marcar, eu quero discutir a minha ideia aqui das 4h20 às 5 ali e tal. A gente tem as 5 salas livres, então quem quiser salvar algum tema ali que não tenha ficado nos 10 primeiros, por favor avise aqui pelo chat ou pelo Slack que a gente vai, enfim, a gente marca você na sala, né? Eu mesmo queria puxar um tema ali e tal, mas vou deixar primeiro as pessoas fazerem isso. Eu vou mandar aqui. E deixa eu só repetir o que eu já mandei ali no Slack. Aqui no chat. E a gente pode passar para o Fábio, então. Alguma outra coisa, gente? Alguma dúvida? Alguma consideração antes de começar? Então, de novo aí, o Fábio pode falar uma meia hora. Oi. Só quem não está falando, deixa mutado, porque tem algum ruído de fundo. Tá. O Dilmar não está mutado. Agora todo mundo está mutado, menos você, Felipe. E eu. Então, eu vou me mutar aqui e tal, então passar para o Fábio Gouveia, que pode... a gente pode interromper no meio aí? Oi? A gente pode te interromper no meio ou a gente está esperando o final? Total. Acho que então, gente, estamos em casa aqui. Aí, literalmente, está todo mundo em casa. Beleza. Então tá. Fábio, muito obrigado por topar aí e tal. Espero que seja produtivo aí para todo mundo. Vamos lá. Obrigado, Olavo. Obrigado à equipe que está organizando pelo convite, né? Agora a gente começa esse bate-papo. É muito bacana poder compartilhar um pouco do que a gente tem feito na Federal do Espírito Santo, especialmente no LABIC, né, que é o laboratório que eu coordeno junto com mais 3 professores, o professor Fábio Malini, a professora Adriana Ilha e o professor Patrick Chiarelli. É uma equipe bacana que tem trabalhando bastante para entender esses fenômenos sociais e tecnológicos que a gente está vivendo e tentar encontrar resposta para algumas questões. Eu, particularmente, sou professor de fotografia, o meu campo é o campo da imagem, e terminei por lidar com redes sociais como um desdobramento das minhas pesquisas, né, anteriores, de mestrado e doutorado. E, enfim, acabei me apaixonando por um campo de análise daquilo que está em construção. Então, tem um bocado de desafios, né, porque são áreas que estão ainda sendo formadas, mas, ao mesmo tempo, a velocidade, né, contemporânea faz com que as coisas sejam muito mais intensas e muito mais rápidas. Então, é um desafio grande lidar com essas transformações praticamente diárias. Então, obrigado novamente. E
quando eu recebi o convite, eu fiquei pensando como que eu poderia sistematizar um mecanismo para que pudesse ser o mais produtivo para todo mundo, mas por conta dessa dificuldade que nós temos de lidar com uma pandemia em que as pessoas estão, né, uma transmissão remota, então ter acesso às tecnologias que a gente desenvolve é difícil, né? Mostrar as aplicações rodando e tal. Então eu vou fazer uma apresentação de maneira meio tradicional, mostrando como que os processos se dão e um pouco do resultado. E aí eu acho que o Olavo me deu uma dica, depois a gente pode comentar, e aí vocês podem também ficar à vontade para interferir e pedir aí para parar, explicar na hora que eu estiver mostrando o resultado, como que foi para chegar naquele material que a gente concluiu. Beleza? Então eu vou seguir aqui tentando... deixa eu ver como que eu faço aqui. Bom, aí eu vou falar meio que sem saber do domínio que cada um tem quando a gente fala de rede social, né? Sabendo que talvez vai ficar redundante para alguns, mas eu vou fazer meio que vou tomar essa liberdade de fazer uma coisa meio didática e depois eu vou avançando com mais velocidade, né? Que quando a gente pensa em rede social, a gente pensa em dispositivos que produzem informações e potencializam aquilo que a gente vê na sociedade de maneira natural, que são o que chamam de bolhas, né? As bolhas, né? Recentemente, alguns aplicativos têm mostrado as bolhas dos políticos, as bolhas de determinadas pessoas, de determinados grupos sociais. Mostra para quem essas pessoas estão falando, de certa maneira, e quem quer ouvir. Então, meio que a construção dessas bolhas é uma relação desses dois últimos tópicos, né? Falar para quem quer ouvir e falar o que o outro quer ouvir. Então, é como se fosse algo relacional daquilo que você fala para aquilo que o outro quer ouvir. Que, no fim, é um pouco o nosso mecanismo humano, do relacionamento. A gente vive em torno de panelinhas. As bolhas são as panelinhas que sempre existiram. Você quer ter relação com quem tem afinidade, com quem você tem mais interesse. Essa conversa que a gente sempre ouve, né, de que os opostos se atraem, na verdade, é o contrário, né? Os iguais se atraem. Então, os iguais falam para si, construindo panelinhas. E quando a gente vai lidar com as redes sociais, a gente acaba tendo acesso a ferramentas que vão nos conectar com pessoas que pensam muito semelhante ao que a gente pensa, e as ferramentas vão forjando, ou melhor, vão compreendendo aqueles gostos que a gente forma, que a gente tem. Então, essas informações que as plataformas têm, né, de redes sociais, mas também outras plataformas hoje, né, por exemplo, o Google, uma grande plataforma que agrega inúmeros serviços, eles criam um processo de filtragem de modo que ele compreende quem são as bolhas que nos interessam, quem são as pessoas que ouvem aquilo que eu falo, ou quem eu escuto, né? Então, essas plataformas acabam lidando com muita informação e com muita ciência, né? Muita ciência, para compreender o que a gente sabe, de certa maneira, o que eles sabem de nós, que muitas vezes nem mesmo nós sabemos. Então, compreender o nosso comportamento nas redes sociais, na internet, no mundo digital, mas também no mundo offline, no mundo físico, né? No mundo fora do digital. E quando a gente se movimenta nas redes sociais, a gente deixa rastros, né? Então, de certa forma, o que as plataformas lidam para filtrar o nosso comportamento e compreender e fortalecer determinadas bolhas de comportamento, por exemplo, são rastros que a gente larga. A gente vai largando coisas no meio do caminho, literalmente como, né, uma caça que vai deixando pegadas ali, que depois o caçador vem e sabe qual só de olhar a pegada, sabe qual é o animal, quanto tempo ele está circulando, se ele estava sozinho, se ele estava em grupo, se ele estava comendo alguma coisa, se ele está com fome ou se ele está bem alimentado. Então, esses rastros que a gente vai deixando, eles têm essa característica de ser um dispositivo que, bem compreendido, pode revelar coisas que não estão necessariamente nos rastros. Tá? O rastro é o que nós deixamos para trás. E aí, como estudar esses rastros?
de certa forma, essa proposta que a mesa está colocada, nos colocou, e acho que para todos os pesquisadores. Como estudar esses rastros, né? Essas competências que são necessárias. Quais competências são necessárias? Então, de antemão, pela experiência do próprio laboratório, como eu disse, somos 4 coordenadores. Então, eu e o professor Fábio Malini somos professores da pós-graduação em comunicação, mas temos competências diferentes. Ele tem uma competência mais ligada à análise de rede, eu tenho uma competência mais ligada à análise de imagem, incluindo as imagens de redes sociais. A professora Adriana, ele tem uma competência na análise social e saúde, e o professor Patrick tem uma competência nas engenharias, na ciência da computação. Então, é um laboratório que os coordenadores já criam essa mescla de competências. E, obviamente, os orientandos, os nossos pesquisadores, eles vêm de campos diferentes. Então, o laboratório que a gente coordena tem gente da filosofia, das ciências da computação, das ciências sociais, das engenharias, várias engenharias, da linguística, das imagens, né, do cinema, comunicação, enfim, uma pluralidade. Eu acho que uma das características para lidar com esses rastros é você ter um olhar plural, conseguir enxergar as coisas de maneira muito ampla. Por que isso? Primeiro, porque é um campo que a gente sabe que tem uma aglutinação de competências muito diferentes, muito distintas. E segundo, porque lidar com o ser humano, né? Lidar com a ideia da quantificação e da ciência mais dura, mais exata, com o relacionamento social humano, né? Então, por natureza, as redes sociais, elas são essa mescla de pelo menos 2 campos, né? Esses 2 campos de conexão que acho que fazem a gente. E essas conexões que vão ser, de certa forma, o futuro, esse futuro da educação. O que a gente está vivenciando nessa pandemia é um pouco isso, né? As áreas de interesses muito diferentes, elas acabam tendo que se dialogar ao máximo possível para conseguir fazer funcionar, por exemplo, como que os dispositivos de transmissão de aula podem ser utilizados para aulas, por exemplo, das áreas das humanas, né? Ou vice-versa. Então, essa conexão ela é fundamental. Nesse momento, a pandemia mostrou essa necessidade de maneira muito forte. Bom, eu vou mostrar alguns exemplos práticos, não vou me ater muito, porque depois a gente pode desdobrar um pouco mais isso, né? Então, aqui há um processo de visualização de dados que resulta de uma série de etapas, eu vou descrever um pouco essas etapas ali na frente, mas ela resulta de um processo de enxergar aquilo que a gente não consegue ver, aquilo que é invisível, ou pelo menos que a gente supõe, mas é preciso a evidência, né? A empiria, né? Onde é que está a prova de que determinado comportamento social cria determinado impacto. Então, nesse bloco aqui, ele mostra os canais que se comunicaram no Facebook durante o 2016, se não me engano, quando houve a divulgação de uma série das delações da Odebrecht. Então, a gente fez uma varredura nas análises, nas interações em que os usuários fizeram em páginas, essas páginas que a gente está aqui, no Facebook. Então, aqui a gente está falando de um ecossistema que é o ecossistema do Facebook, dentro do Facebook. Como que esses usuários interagiram, compartilharam ou deram like em determinado tipo de página. E aí a gente tem, para chegar a esse tipo de análise, a gente constrói um dispositivo que permita que a gente enxergue essas relações. No caso aqui, a gente tem uma análise que está posta a partir de um software, de um grafo, né? Um gráfico e um software que estabelece as conexões entre as relações. Quanto mais relações a gente tem, maior tem, né, o elemento que está aqui colocado como as páginas, né, que é um nó, são os nós, né, nesse caso aqui, e as arestas, que são essas conexões, as linhas que ligam essas páginas, né, esses nós,
são chamadas de arestas. Então, a partir desses dois elementos, né, quem se conecta com quem, a gente consegue enxergar algo que, no fluxo, né, cotidiano das timelines, a gente não consegue ver. É como se a gente enxergasse um fluxo de, sei lá, algo que é em fluxo. O próprio Heráclito falava, né, do rio que corre, né? É meio que como se fosse o rio que está passando, a gente não consegue apreender dele o que ele está nos dizendo. Ele só é um rio passando. Os feeds das nossas páginas, seja no Facebook, no Twitter, ou onde for o Instagram, ele é só um fluxo. Mas esse fluxo tem informações que estão por trás que a gente não consegue enxergar. Então, para enxergar isso, tem um processo de análise, e ele mostra aqui, né, assim, o que a gente pode depreender desse grafo é que aqueles canais que mais eram, naquele momento, com maior carga viral, eles tinham maior repercussão. Podem ter outras análises, mas, de certa forma, essa carga viral, essa emoção, ela determina um maior engajamento. Então, a gente pode ter várias coisas. Oi? Fala lá. Como é que você mede carga emocional, exatamente? Só para... Aqui era o número de curtidas que uma página teve. Então, por exemplo, aqui cada círculo desse é uma página. E cada camada desse, eu não sei se o meu mouse vocês conseguem enxergar. Sim. Sim. Então, veja que tem um aglutinado de coisas aqui, certo? Aqui são as pessoas que curtiram um determinado post. Aqui um outro post, aqui um outro post, aqui um outro post. Então, cada linha dessa, que parece meio, né, parece um eco, né? Parece uma câmara de eco, cada linha dessa é um post. De modo que a soma dessas curtidas determina o tamanho, por exemplo, aqui eu estou passando o mouse em cima da Veja, verdade sem manipulação, o que quer que seja. Então, você tem os posts com muito engajamento, e os posts com pouco engajamento. Por exemplo, tem umas publicações aqui que tiveram poucos engajamentos, apesar de ter muitas publicações. Tá? Então, a métrica aqui é basicamente o peso para cada curtida. Tá bom, Olavo? Beleza? É só para a gente... Isso aqui é só um exemplo mesmo, sabe? Aqui é um outro exemplo. Também lidando com a mesma lógica, a lógica de um grafo, né? Que é essa lógica de que atribui pesos a determinados tipos de conexões. Nesse caso aqui, a gente trabalhou com as imagens para trazer para o meu campo. Como que essas imagens nos conectam nas redes sociais? Estudos mostram que as pessoas tendem a ficar mais conectadas nas redes sociais quando tem imagem. Porque, obviamente, a imagem é um elemento mais complexo do que o texto. A imagem necessita que você fique mais tempo conectado. E as métricas de monetização das redes sociais, elas são baseadas em o tempo que a pessoa mantém a atenção fixa naquele post ou naquela publicação, o que quer que seja. Não quer dizer o tempo da publicação. Lá. Não adianta você ter um vídeo de 1 hora se as pessoas só assistem 10 segundos. Então, existem métricas para poder avaliar isso. Então, a ideia é que a pessoa absorva todo o conteúdo. Então, se você tem um vídeo de 20 segundos e todas as pessoas assistem os 20 segundos, você tem um potencial de engajamento maior do que um vídeo de 2 horas em que as pessoas assistem, sei lá, 20 minutos. Sabe? Então, essa relação que a gente trabalha ao trazer a imagem como elemento central. Óbvio que eu sou professor de imagem, então, eu acredito que a imagem tem essa carga muito mais intensa e ela é muito mais aglutinadora para conectar as pessoas por esses elementos. Neste caso aqui, a gente estabeleceu uma coleta que foi muito emblemática durante um pronunciamento da Dilma lá em 2015, se não me engano, no dia 8 de março de 2015. Ela fez o pronunciamento no Dia Internacional da Mulher e aí ela teve uma vaia homérica e tal, e isso foi uma repercussão muito grande, e isso já estava repercutindo na rede muito forte. A gente identifica que isso foi meio que o início do fim do governo Dilma. A
partir desse momento, ela não conseguiu mais falar em público sem né, falar, de certa maneira, nas redes sociais. Ela não conseguiu mais forçar. Eu acho que isso foi um momento chave, porque também era um processo de chamamento para os protestos de rua. Claro, foram outros tantos fenômenos que aconteceram sociais e jurídicos ao longo do decorrer do ano 2015, mas a gente pode ter isso como marco zero. Esse é um evento importante, porque a gente usou a imagem como nó, como processo que conecta as pessoas. Então, as imagens são esses elementos que conectam os nossos gostos e, né, nos conectam a esses semelhantes, de modo que a gente reafirma as nossas convicções e a gente enxerga aquilo que a gente quer ver. Dificilmente você, a não ser que seja por um esforço de desejo próprio, você vai buscar ver aquilo que te desagrada. Normalmente você vê aquilo que te agrada. Então as imagens mostram um pouco isso de maneira mais clara. Por quê? Porque a imagem que você está enxergando aqui ela traduz o seu desejo. E a gente pode ver aqui acho que eu tenho uma outra imagem aqui. A gente vê aqui, de certa maneira, os grupos, eles têm cores, assim. Então, só para poder... Eu devo explicar, Olavo, aí o grafo, eu não sei como é que é o grau de conhecimento da turma aí, sabe? Não sei, eu entendo um grafo, mas assim, não sei se todo mundo entende. Acho que não custa, né? Beleza, então. Então, o grafo, ele tem as conexões que são feitas, elas estão em determinado local e não em outro. Então, isso, né, acaba criando, quando a gente determina algumas métricas, acaba criando grupos, né, conjuntos, categorias, se a gente pensar aí nas sociais, né, que se dão o nome de clusters, né, são esses grandes grupos aí. A gente tem alguns clusters. O que determina os clusters? Nesse caso aqui, são as pessoas que compartilharam determinada imagem. Então, os usuários que compartilham determinadas imagens, eles ficam próximos, por isso eles estão mais num lugar do que no outro. Então, de certa maneira, eu vou voltar isso aqui, que acho que tem uma visão geral. Então, a gente tem aí dois grandes clusters, né? Dois grandes grupos, um amarelo e um azul, que meio que dominam, talvez, aqui, eu não busquei a métrica específica, mas ele deve dominar aqui uns 80%, 90% de todas as interações. Então, a ideia de, quando a gente fala sobre polarização na política, ela fica muito evidenciada por esse tipo de análise, assim como no anterior. Né? Você tem aqui dois grandes grupos, né? Um vermelho e um marrom, que polarizam todo o debate acerca desse tema. Aqui eu estou falando de política, mas podia ser, sei lá, como o Olavo sugeriu mais cedo, o aquecimento global, podia ser sei lá, as eleições americanas, podia ser o movimento negro, pode ser qualquer coisa. Né? Desde que haja conexão, você pode fazer qualquer coisa. Então, a gente tem aqui dois grupos que monopolizam esse assunto. Você tem algumas imagens que são maiores do que as outras, porque mais pessoas falaram sobre aquela imagem do que outras. Tá? E você tem a posição que determinadas imagens estão. Quando elas estão mais próximas, por exemplo, essa imagem aqui, que era uma coisa da Dilma e tal, ela está mais nessa região, é porque os usuários estavam conectados aqui. Eles estavam próximos daqui. E provavelmente houve uma relação entre esta imagem, deste cluster, provavelmente, com essa galera que está aqui. Então, aí a análise deixa de ser quantitativa apenas para ser qualitativa, para compreender, por exemplo, se a pessoa que está nesse cluster aí, provavelmente eram os adversários da Dilma, eles interagiram com essa imagem, possivelmente era uma interação negativa, uma interação para ofender, para desconstruir, para agredir, enfim. Então, a gente tem aqui algumas inferências possíveis de serem traídas dessa análise. Os nós do gráfico... Fábio. Fala lá. Eu posso fazer uma pergunta? Sim, vai. O cluster, então, ele é em relação ao tema,
certo? Que seria, sei lá, por exemplo, pessoas pró-Dilma e pessoas que têm opiniões contrárias a elas, é isso? Que ele, na Dessa verdade, maneira, que curtem posts que têm esse conteúdo. isso. De certa forma, todas essas pessoas aqui interagiram com um termo específico, que é o termo da coleta. O termo da coleta era Vaia Dilma, salvo engano. Sabe, Flávia? Então, o termo era Vaia Dilma e outros termos associados. O próprio termo Dilma. Né? Então, quando você faz a primeira coleta na rede social, a partir de API ou software de coleta, você traz todas essas informações. Depois você constrói, e aí, a partir disso, você vai, bom, quem curtiu o quê? Neste caso aqui, esse grupo amarelo curtiu a Dilma e você percebe que há uma tipificação das imagens que eles curtiram. É como se os usuários curtiram imagens que são semelhantes. Porque não dá para dar o zoom aqui, mas ao dar o zoom, você vai observar que essas imagens aqui são, na verdade, replicações desta imagem aqui. Então, há uma pluralidade da mesma imagem. Então, é como se os usuários tivessem curtido outras imagens, mas, no fim, ele é a mesma imagem. E aqui há uma pluralidade maior de imagem, sendo que há um conjunto grande de imagens. Como as imagens estão maiores aqui, é porque elas tiveram um maior número de curtidas, certo? Mas elas também foram imagens disputadas, porque, por exemplo, essa imagem aqui, o que está por trás dessa imagem é que ela foi disputada. Então, a pessoa que era contra a Dilma provavelmente interagiu com essa publicação, com essa imagem, no sentido negativo. Então, ela está conectada à imagem, mas no sentido negativo. Mas ele não curtiu, por exemplo, essa imagem aqui, porque não há quase provavelmente nenhuma ligação do cluster azul com essa imagem. Então, ela não teve uma curtida negativa, mas ela teve muitas curtidas positivas. Eu estou dizendo positivo e negativo no sentido aqui de apenas visual, né? Porque eu não estou com esse dado aqui, porque eu trouxe só para exemplificar, tá, Flávia? Mas o passo correto seria voltar ao dataset, voltar às estatísticas e aí fazer isso que você sugere. Bom, por que que isso está acontecendo? Como é um dataset antigo, apenas ilustrativo, eu não tenho aqui essa informação para você, para saber quais desses usuários curtiram esta imagem. E por que eles estão aqui e não estão aqui. A minha experiência de já ter analisado isso várias vezes traz essa resposta. Não, eles estavam aqui interagindo de maneira negativa. Então, quando uma publicação... Vocês devem fazer acontecer isso naturalmente, sei lá, no dia a dia. Você abre sei lá, qualquer portal UOL, Globo, aí você lê uma matéria qualquer, aí você vai nos comentários. Quando você chega nos comentários, tem uma disputa nos comentários. Seja a matéria positiva para um político, seja negativa para o mesmo político. E aí, se você fizer uma análise, bom, todas aquelas pessoas interagiram com aquela matéria. Então, do ponto de vista quantitativo, a matéria teve repercussão, teve interação, teve grau de engajamento extremamente alto. Só que é um grau de engajamento negativo, porque, na verdade, talvez ela criou uma repercussão negativa, as pessoas questionando, chamando determinado político de corrupto e etc. Então, esse passo seguinte é uma análise quali, porque você precisa compreender o que esses usuários falaram. Aí você entra com ferramentas, por exemplo, da linguística, para compreender, ou de linguagem natural, né, para qualificar se aquela interação é positiva ou negativa. Tá? Então, eu acho que a minha experiência mostra que o grafo ele ajuda demais a compreender o fenômeno global. Por exemplo, chamando a atenção para esse conjunto aqui verdinho. Por que ele está isolado embaixo? Porque ele não houve interação dessas imagens com esses usuários que estavam interagindo aqui. As pessoas que curtiram essas imagens no Twitter, né? Esqueci de falar que esse é um dataset do Twitter. As pessoas que interagiram os posts com essas imagens, eles estavam com uma certa endogenia. Eles estavam curtindo mesmo tipo de informação. Quando eu olho aqui, dou um zoom nessa imagem,
são imagens de uma convocatória para um protesto que ia acontecer, sei lá, um mês depois, em março, 15 de março, 20 de março, sei lá o que é. Mas é como se fossem conjuntos de perfis teleguiados ou robóticos ou personas, enfim, o nome que a gente pode dar, né? Eles estavam ali eles estavam nessa disputa, mas eles não estavam interessados em criticar a Dilma. Eles estavam interessados em convocar para um outro protesto contra a Dilma. Então, eles aparecem na mesma timeline, mas eles estão interagindo de uma outra forma. Então, os clusters nos ajudam a você compreender que tipo de comportamento cada conjunto de usuário tem. Se a gente pensar assim quantitativamente. Ela é um retrato do que era aquela disputa narrativa naquele momento. Tudo bem, Flávio? Beleza? Falou lá, você ia comentar. O nó e a imagem, certo? O nó é a imagem, correto. Como é que você tem o que define que uma imagem é uma imagem? Quer dizer, são os pixels, é o nome do arquivo, porque assim, você pode salvar uma imagem com outro nome ou diminuir a resolução. Como é que você sabe como é que você consegue juntar várias imagens numa imagem? O processo funciona assim, peraí, vou só meio que descrever o processo. Então, a gente entra na API, por exemplo, da rede social qualquer, Twitter, esse caso aqui é o Twitter, que é o mais amigável para a gente fazer esse tipo de análise. A gente coleta isso a partir do Twitter, e ele entrega uma série de informações. Um dos campos que ele entrega é o link da mídia, se tiver mídia no tweet. Se for só um tweet de texto, ele entrega só o texto, e aí vem um campo vazio, o campo da mídia vem de campo vazio. Esse link, ele é um link que te remete à imagem. Então, nós construímos um software que, tendo esse link na mão, a gente vai na imagem e definimos alguns parâmetros, né? Porque na internet você tem um monte de tipo de imagem que é só para montar o layout, sabe? Elas não têm, meio que um lixo. Então, a gente estabeleceu um parâmetro 200 por 200K, alguma coisa assim, eu já nem lembro mais, tem tanto tempo que a gente fez isso. Mas a gente tem um parâmetro de tamanho de imagem que é uma imagem relevante, não é um thumbnailzinho, é uma imagem que ela tinha uma função. E aí o software faz o scrap dessa imagem, ele coleta essa imagem, salva fisicamente a imagem num HD, então datasets muito grandes, por exemplo, alguns milhões, sei lá, eu coletei os 2 dias depois do assassinato do George Floyd, e foram, acho que 40 milhões de tweets em 2 dias, e aí, não lembro agora se são, acho, 500 mil imagens, um dataset em 2 dias. Então, começamos a chegar agora no momento de, temos muita imagem e não sei exatamente como que a gente vai lidar com isso. Mas, de certa forma, a dinâmica funciona dessa forma. A gente salva fisicamente a imagem e aí, a partir disso, a gente estabelece outras relações que ela carrega, né, em si. Mas imagina um link, então. Então, você poderia fazer isso aí com qualquer outro tipo de link. Poderia ser um link para um artigo científico. Pode ser com a hashtag, por exemplo. A gente tem algumas análises que a gente analisa as conexões entre as hashtags. Quem compartilha a hashtag, sei lá, Black Lives Matter e Bolsonaro, sabe? Assim, uma coisa meio contrassenso, mas compreender onde estão essas controvérsias. Então, o software, ele permite que você use qualquer ferramenta. Esse software que a gente usa, que é o Gephi, ou Gephi, né, ele não funciona muito bem com as imagens. Ele tinha um plugin para lidar com as imagens, depois eles não atualizaram na última versão, então está meio perdido, mas é possível fazer isso sobrepondo, gerando a rede, construindo as relações, e depois plotando no Inkspace, botando as imagens como rótulos. É possível fazer. Um pesquisador recentemente, André Mintz, defendeu na UFMG, lá na pós em comunicação, lá com o Carlos D'Andrea, que é um cara super bacana de lá da comunicação, da pós, e uma tese de doutorado que foi fazer um pouco isso que eu estou mostrando aqui com as imagens, mas compreender, por exemplo, como que as relações geoespaciais das imagens acontecem, enfim, uma outra pegada, mas que revela muito. Eu gosto muito de fazer essas análises com as imagens, porque, por exemplo, se eu tivesse aqui só o nome do usuário,
ou só o tweet, dificilmente a gente conseguiria enxergar, de certa maneira, imediatamente o que a imagem está dizendo, sabe? O que o tweet está dizendo. A imagem, ela traduz, para o bem e para o mal, ela traduz rapidamente a informação. Então, a imagem é muito complexa, mas ela facilita muitas vezes a análise, tá? Bom, eu dei um zoom aqui só para vocês compreenderem aqui aquele cluster que eu disse que estava meio desconectado, veja, ele quase não tem relações, ou seja, quase nenhum usuário curtiu isso e isso. Porque os usuários que curtiram isso e isso, eles estão aqui, ó. Eles têm, as linhas estão conectando esses dois. Por exemplo, ó, esses usuários que curtiram essa imagem, muitos curtiram essa e muitos também curtiram essa. Muitos curtiram essa e essa. Então, as linhas que conectam as imagens são o comportamento dos usuários. É como se fosse um retrato, sei lá, para trazer para a medicina, sei lá, como se fosse lá uma tomografia, sabe? Que a gente vê essas conexões que estão aí por trás. Bom, aí a pergunta do Olavo vai um pouco no que vai, né, eu vou tocar um pouco para frente. Como estudar essas imagens? Como fazer essas análises? E aí eu vou me reservar o direito de falar mais das imagens, porque é o meu campo. Mas depois a gente pode bater um papo aí sobre essas outras abordagens, tá? Bom, primeiro, a gente, como eu disse, já antecipei, a gente faz essa coleta das imagens e armazena isso. Então, a gente acaba tendo um grande inventário de determinadas temáticas, especialmente as temáticas políticas, que é meio que o campo que a gente no LABIC tem maior prática e a gente tem feito isso com maior recorrência, sabe? Já desde 2012. Então, os grandes temas políticos, a gente tem sempre feito coletas de maneira recorrente, mas, por exemplo, os grandes eventos sociais, sei lá, Copa do Mundo, a gente fez trabalhos de coleta muito forte, Olimpíada, não vai ter Copa, os protestos, a pandemia agora, mas as epidemias, por exemplo, de Zika, a epidemia de dengue. Então, recorrentemente, a gente tem feito análise, inclusive, sei lá, aquecimento global e outras temáticas. Então, a gente tem grandes inventários com essas informações armazenadas, uma grande biblioteca de informações. E aí a gente começou a construir dispositivos para organizar essas imagens, para elaborar esses mapas visuais e encontrar essas conexões e conseguir ler. Porque também não adianta eu ter 500 mil imagens. Como é que eu vou ler as 500 mil imagens que eu tenho armazenadas? E aí eu vou mostrar um outro objeto que, por acaso, o Olavo comentou, que eu coletei o termo cloroquina em português nos dias 19 e 20, agora de julho, no Twitter. Como é que foi essa interação durante 2 dias? Foram cerca de 60 mil tweets, que é um volume baixo. Eu até fiquei meio em dúvida, voltei para ver, mas ainda são 60 mil tweets. Mais ou menos 42 mil usuários únicos. O que significa isso? Pessoas que produziram um tweet. Não necessariamente são pessoas que só ficaram retweetando. Então, esses 42 mil usuários interagiram de maneira única. Eles são usuários individuais, não são só retweetadores. Então, é um termo, de certa maneira, ficou bem limpo. E o termo era cloroquina em português. Ou seja, qualquer pessoa que escreveu qualquer coisa com o tema com a palavra cloroquina no campo do texto, ou no seu status, ou no seu perfil, naquele momento, vai ser abarcado pelo escopo da coleta, da pesquisa. Tá? Então, a gente fez essa coleta. Depois dessa coleta, a gente fez a análise, quais que tinham links com imagens. O software foi no dataset, coletou as imagens e armazenou essas imagens. Então, aqui a gente tem mais ou menos 1.000 imagens, 1.300, 1.200 e poucas imagens. Então, aqui tem cada uma das imagens que estavam dentro daquele parâmetro que eu comentei anteriormente. Então, tem um parâmetro, sei lá, mínimo de qualidade da imagem, e elas estão aqui. E aí a gente, bom, uma forma de olhar esses inventários é criar algumas conexões entre elas. Neste caso aqui, a conexão entre as imagens que estão apresentadas como um mosaico, elas estão conectadas entre as imagens que têm maior semelhança. Então, vocês observarem, acho que ela está aqui.
Se vocês observarem de cima para baixo, tem um bloco meio cinza, depois tem uma linha meio rosa, meio rosezinho, depois tem umas imagens plurais, aí tem um conjunto branco. Então, a gente construiu uma forma, bom, decupamos a imagem nos seus pixels. Então, extraímos das imagens quais são as informações de cor, de brilho, saturação, matiz, histograma, e construímos um software para que ele pudesse atribuir um valor de semelhança de uma imagem. Então, neste caso aqui, a ordem de plotagem, né, a ordem de organização das imagens é o grau de semelhança delas. Claro que há um ajuste fino, não é um dispositivo de inteligência artificial, é um dispositivo meio que de decupagem interna das imagens. Então, ele não tem um refino tão grande, mas ele mostra algumas coisas que podem se transformar em leitura. Por exemplo, ele aglutinou algumas imagens que têm um padrão semelhante. Então, elas estão aqui, que é aquela parte mais superior. As imagens aqui mostram, por exemplo, o Bolsonaro segurando a cloroquina numa imagem que ficou muito forte ali daquele dia, que era um domingo, acho que foi o último domingo que ele estava doente, e ele saiu, foi do lado de fora com o treco da cloroquina, na caixa da cloroquina na mão, e ficou lá na frente, e mostrando isso no domingo à tarde, salvo engano, no finalzinho da tarde. Quer dizer, essa imagem teve uma replicação. O que nos interessa aqui é como a tipologia de imagem criou um dispositivo de replicação, como se fosse um vírus, né? A imagem, ela tem uma autonomia, uma vida, que ela meio que ela desperta alguma coisa no usuário que faz com que ele republique essa imagem, ou a mesma imagem, ou uma imagem semelhante. E aí a gente tem aqui uma padronização dessa semelhança das imagens. A gente consegue enxergar que elas, de fato, são imagens que, se vocês olharem aqui na parte de cima, elas dominam talvez uns 40% do dataset. São o mesmo tipo o mesmo padrão de imagem. Não a mesma imagem, mas imagens com tipo semelhante. E aí a gente começa a fazer algumas perguntas mais do campo da estética da imagem. O que essas imagens querem? Como elas se comportam? Pesquisadores, por exemplo, lidam com a ideia de que as imagens têm algo próprio, né? Quase místico, mágico. O Mitchell fala que as imagens querem que nós as deixemos falar. Como assim? É como se ela carregasse alguma coisa que a gente precisa parar para escutar, porque não é só cultural, não é só político, né? É um processo da própria imagem. Como que essas imagens se replicam, se distribuem, se transformam e se cristalizam, né? O que ela carrega que a faz ficar cristalizada. Nesse caso aqui, uma das entradas possíveis, e essa que eu escolhi para trazer hoje, é essa disputa política em torno da palavra cloroquina a partir das imagens publicadas. Bom, a primeira coisa que a gente enxerga aqui é que, naqueles 2 dias, o Bolsonaro foi protagonista da palavra cloroquina. Assim, é inegável a gente enxergar isso. Ele está presente em quase todas as imagens que foram coletadas com o tema cloroquina. Então, esse protagonismo dele tem muitas explicações, né? Mas do ponto de vista da análise quantitativa, ele está aqui, e não dá para negar, ele está aqui. Agora, por que ele está aqui? Como que ele está aqui? Quer dizer, a imagem, se a gente pensar do ponto de vista jornalístico, a imagem é essa. Ele é o presidente, então sempre vai ter muita gente cobrindo o presidente, né? Fazendo as matérias e tal, e as pessoas que estão ali, os apoiadores. Mas a postura dele faz com que ele mostre essa politização da pandemia, quer dizer, transforma em algo político um evento que simplesmente nem existiria do ponto de vista de uma pessoa normal. Ninguém faria uma ação como essa, a não ser que houvesse já previamente o planejamento de que desejasse construir esta narrativa. Essas repercussões mostram esse protagonismo do Bolsonaro, mas, ao mesmo tempo,
coloca em xeque alguma coisa que é essa carga viral das imagens dele, quer dizer, coloca em discussão isso. Como que essa carga viral, no fim, acaba cristalizando a imagem dele, porque teve um processo de memetização desse evento, e aí existe uma disputa, né? A tentativa dos adversários de conquistar o protagonismo ou colocá-lo numa posição vexatória, e com isso há uma replicação dessa imagem de maneira incontrolável. Os pesquisadores de memética falam isso, né? Se você não tem como controlar quando algo ganha uma certa autonomia. E aí tem a própria discussão sobre o gênio egoísta, que é algo que não está no domínio de quem está montando isso daqui, mas que mostra aquilo que a gente consegue enxergar com esse mapa, aquilo que dificilmente a gente conseguiria ver. A gente intui que tem uma disputa, mas as análises de redes sociais, elas permitem que a gente enxergue isso e, obviamente, consiga lidar com isso, trabalhar, pesquisar, encontrar, sei lá, métodos, estratégias para cuidar disso. Por fim, eu vou mostrar agora, talvez, não sei como é que está o meu tempo, eu acho que dá para avançar um pouco mais rápido. São as mesmas 1000 imagens, mas com um método de visualização diferente. Então, aquela primeira visualização, no formato de mosaico ordenado, ele estava ali com todas elas sem um processo de sobreposição. Neste caso aqui, é uma outra visualização em que cada imagem recebe um valor no eixo X e no eixo Y. No caso aqui, o eixo X é o tempo. Então, a gente tem aqui a divisão no tempo. Então, temos 2 dias, o dia 19 e o dia 20. E a posição aqui no eixo Y é o grau de saturação de cor dessa imagem. Saturação de cor, exatamente isso. Então, as imagens mais baixas têm uma saturação de cor menor, as imagens mais altas têm uma saturação de cor maior. Tá? Bom, beleza. Vai falar o seguinte, não. Como ler isso? A gente viu, teve 2 momentos em que teve maior interação e maior quantidade de imagens publicadas com dessa temática. Então, aqui a gente tem na esquerda um número menor, porque provavelmente o horário foi menor, e na direita o horário maior. Então, de certa maneira, a quantidade de imagens que a gente tem publicadas no segundo dia foi maior do que no primeiro dia, uma coisa, né, meio óbvia. E aí eu vou tentar fazer um recorte só do primeiro dia. Né? Bom, essas são as mesmas imagens, é o mesmo plano, só dei um zoom. Tá? Só dei um zoom. Então, a gente enxerga aqui o momento em que as imagens começaram a ser publicadas. Com poucas imagens do Bolsonaro. Conforme nós avançamos o dia, elas vão sendo republicadas, ou publicadas por outros usuários, ou publicadas com outros links, ou são outras imagens. Mas, visualmente, é esse conjunto aqui de imagem que a gente tem para observar. São as imagens. Poucas intervenções nessas imagens. Então, o elemento memético ainda não tinha aparecido neste momento aqui. Em algum momento, por aqui, percebeu-se que aquela posição do Bolsonaro parecia com a posição daquele macaco seguro Rei Leão. Como se a cloroquina fosse meio que o rei do Bolsonaro naquele momento, e aí é o grande Bolsonaro. Há uma diferença, inclusive, de alguns aqui. Tem os jogadores da Copa do Mundo aqui segurando as taças e o Bolsonaro segurando a cloroquina. Então, de certa forma, há uma apropriação da própria oposição ao Bolsonaro, dos opositores, dos críticos, daquela imagem dele, e dificilmente ele fez essa atitude de maneira impensada, né? Um processo de estratégia mesmo de reafirmação da sua identidade como esse defensor da cloroquina. Então, a gente tem aqui, novamente, já no outro dia, já com várias, aqui,
várias incorporações da memética no tema do Bolsonaro, a gente pode ver aqui uma, outra, elementos visuais que não eram da fotografia original, sendo incorporados no debate sobre a cloroquina. E dando um zoom melhor aqui, vocês conseguem ver outros elementos, que são esses daqui. O que nos leva essa análise? Elas nos mostram que essa estratégia que ele está usando de politização, ela acaba gerando um efeito positivo na reação dos seus adversários. Porque a memética que pretende ser uma memética de destruição da sua imagem, acaba reforçando a própria imagem do Bolsonaro nesses temas completamente polêmicos. Para poder explicar um pouco isso, eu tentei trazer alguns, especialmente o Walter Benjamin, que é um autor, um alemão da filosofia de imagem do início do século XX, que lida muito com essa temática, e aí ele já colocava em disputa isso, né? Ele fala o seguinte, que a reprodutibilidade da obra de arte criou algo que, nas análises dele, criaram algo que era a estetização da política, e ele queria que, na verdade, deveríamos lutar pela politização da arte. Então, essa disputa que eu acho que ainda está a gente está em jogo ainda. Olavo, você queria comentar alguma coisa? Não. Só não, assim, então, você tem uns 5, 10 minutos aí, tá? Pra gente ter não, tempo. Tá, beleza, já estou aqui na conclusão. E, bom, essas imagens é uma disputa de verdades, né? Essa disputa dessas narrativas que a gente pode pensar que é a lógica de ritual e política. E para pensar essa leitura e essa análise possível, a gente não tem como investigar isso de maneira tradicional. O Richard Rogers, lá no Métodos Digitais, ele fala muito isso e acho que esses estudos que a gente tem feito deixam isso muito evidente. E dificilmente você, com métodos tradicionais, conseguiria, por exemplo, fazer um estudo dessas imagens, da vida dessas imagens, de como elas são incorporadas e como elas são lutadas. Por exemplo, pegar uma imagem do Bolsonaro e traçar, obviamente, é uma estratégia, né? Fazer uma análise de uma única imagem é uma estratégia, mas compreender como essas imagens se replicaram, como essas imagens tornaram-se plurais e lidaram com a construção de um mito, a gente consegue ter mais elementos, mais evidências quando você mescla campos novos, aquilo que a gente chama de humanidades digitais, ou esse campo novo da computação humana. Então, esses métodos digitais, eu acho que é o viés que é possível quando a gente vai lidar com as análises de redes sociais. Eles nos entregam muitas coisas, obviamente não vai entregar tudo, né? Não vai nos dar todas as respostas, mas eu acho que ele propõe boas perguntas, e aí fico aqui para tentar responder algumas dessas perguntas, nem todas. Obrigado, Olavo, obrigado, Leonardo, pela oportunidade. Foi rápido. Eu disse 5 minutos, tinha 1. Gente, perguntas aí. Eu juro que a gente não combinou a história da cloroquina aí, tá? Ninguém foi esfaqueado dessa vez. A última vez que a gente convidou o Fábio foi o dia da facada do Bolsonaro. Cara, foi mesmo, exatamente isso. Podia ter usado o dataset daquele dia que eu tenho. Pois é, atrasado, o cara desesperado, assim, pessoas querendo sair dali para... Não, a gente achou que era fake news. Não, pô, isso que isso? Exatamente, ninguém sabia se era verdade. Foi exatamente. Puta, que dia, hein? Anedótico. Gente, perguntas? Pelo chat ou pela... Quanto tempo demora para coletar esses dados ou para executar os algoritmos de clusterização nesses dados na casa de um grafo com um tamanho de milhões de nós? A coleta no Twitter não é longa, óbvio, mas existem Bom, o Twitter entrega a API dele, essas informações, com uma certa tranquilidade. Isso é pago? Vai depender muito da banda, obviamente, para você trazer isso. E quando você coleta só o dataset,
sem as imagens, ele é pesado, mas ele tem um peso que não é tão difícil de lidar com isso. Mas, por exemplo, deixa eu só me lembrar esse do George Floyd, que foi o último maior que eu fiz essas coletas. Ele ficou coletando, sei lá, para baixar alguns milhões, sei lá, acho que 30 milhões. Ele demorou para fazer a coleta dos tweets, né, o dataset do tweet, talvez umas 2 horas ou 3 horas. Bem rápido. Mas o problema maior é quando tem que fazer a coleta das imagens, porque aí é um processo posterior. Para a gente não criar um gargalo logo na primeira coleta, a gente opta por primeiro coletar o dataset original, porque aí, tendo o dataset original, você garante ter o dado na sua mão, e depois a gente faz um outro processo. Então, é sempre um segundo processo a coleta das imagens. Poderia ser, inclusive, a coleta só dos vídeos. Então, você pode coletar outras camadas de dados se você tiver interesse. Então, essa coleta das imagens costuma demorar, dependendo, um dataset desse tamanho, talvez um dia, sei lá, talvez umas 10 horas. E aí tem um outro processo, que é, por exemplo, para extrair os dados as informações intrínsecas das imagens, né? Seja de pixel, de cor, de saturação. Esse também é um processo que é lento. Então, mais algumas horas de análise. Quando eu tento encontrar semelhanças entre as imagens, mais algumas horas de processamento. Então, um bocado de tempo aí na frente do computador e botando as máquinas para poder rodar aí na potência máxima. E a clusterização desses grafos é lento também? Se a gente está lidando com datasets que tem... Na verdade, o peso do dataset, quando a gente vai clusterizar, depende muito mais do grau de relações que eles têm entre si. Então, não necessariamente um dataset com muitos usuários, por exemplo, ele vai ser muito pesado, mas se esses usuários estabeleceram e você está escolhendo um parâmetro que são as conexões complexas entre eles, ele vai aumentar muito mais o grau de, sei lá, se a gente tem 1 milhão de usuários, cada um desses teve, sei lá, 1 milhão de, sei lá, 500 interações, você multiplica isso e acaba virando exponencial. Então, viram um problema. Muitas vezes, não é nem o tempo não é nem o tempo de processamento, às vezes é a capacidade de memória, porque você acaba tendo que ter muita memória RAM para poder rodar alguns desses processos. E eles consomem muita memória mesmo, e aí a máquina, nem sempre uma máquina consegue lidar com isso, e aí ao limitador da própria máquina que o usuário esteja usando. O Twitter cobra pelos dados, é? Como é que... Não, ele tem dois processos de acesso, de liberação ao dado, né? A API dele permite que você faça uma coleta, qualquer usuário, é só você se registrar como desenvolvedor, você vai ter uma chave, né? Uma chave de coleta, e aí você pode, construindo sua própria ferramenta, fazer a coleta. Ele te permite dois processos de entrega de dado. Você pode coletar retroativamente, então ele é retrospectivo a 7 dias no máximo. Ele te entrega a busca pode ser, por exemplo, pelo termo, pela hashtag ou pelo usuário. Ele te entrega os últimos 7 dias de interações, tá? Ou ele te permite fazer um software que fique permanentemente ligado em streaming, e aí ele vai, assim, conforme os tweets forem caindo, por exemplo, você pode criar um software, configurá-lo com Bolsonaro e deixá-lo conectado em streaming, de modo que cada vez que alguém falar alguma coisa sobre Bolsonaro, ele guarda essa informação. O problema é sempre, né, o peso do dado que você vai ter na sua mão, sem ter uma saída muito fácil, você vai ter uma acumulação de informações tão grande que acaba sendo difícil de você limpar. Então, a gente sempre prefere a coleta retroativa. Então, um evento aconteceu hoje, por exemplo, sei lá, uma palestra, sei lá, pegando um evento que sempre causa muito frisson, Masterchef, né, nas terças-feiras. Então, você bota a coleta do Masterchef amanhã e aí você consegue pegar o hoje e o ontem
Você escolhe quais dias que você quer coletar para trás retroativamente e você consegue pegar essas informações. Você não consegue voltar além de 7 dias? Não. Aí você precisa comprar o dado. Ou você pode pegar do usuário. Mas aí você pega o usuário, por exemplo. Eu posso pegar os últimos 3.200 posts de cada usuário que está no Twitter. Então, se o usuário ele publica pouco, talvez os 3.200 posts dele vão ser todos os posts que ele já publicou desde o começo da vida dele no Twitter. Mas se são usuários muito ativos, 3.200 posts, foi 2 dias. Então, a gente tem uma ferramenta que mescla essas duas coisas. A gente coleta retroativamente e aí varre determinados usuários que estão dentro daquele dataset, faz uma outra coleta retrospectiva dentro dos perfis de cada usuário, de modo que aumenta o volume de informações daquela temática. E tendo que pagar para trás, isso custa quanto? Assim, então, cara, aí eles pedem para você... vai depender do peso do dado. A métrica deles de avaliação é o peso do dado. Se for uma, sei lá, se for no budget science, por exemplo, vai ter um peso pouquinho, entendeu? Vai depender. Mas se for, sei lá, Copa do Mundo, vai ter um peso muito grande. Então, o que eu estava pensando como ideia é assim, cara, bolhas de artigos científicos são interessantes, assim, tal, desde o início do Covid, com certeza. A cloroquina não é, assim, sei lá, não é só o campo político e o público leigo, claro. Assim, sei lá, cientistas também compartilham informação muito seletivamente, né? Se você pegasse artigos como nós, ou pré-prints como nós, eu acho que isso é uma coisa legal, não parece tão pesado, mas, claro, é uma discussão que é mais... que leva mais tempo. Então, assim, uma semana não vai... Não vai fazer nada. Talvez... Você pode fazer uma varredura pelo nome dos pesquisadores. Talvez aí você vai nos usuários e busca as publicações dentro dos perfis dos usuários. Nos últimos 3.200 posts de cada usuário. A outra coisa que dá para usar, o bioarchive, na verdade, tem um registro de todos os tweets sobre determinado artigo. Não precisa nem pegar do Twitter, a gente poderia pegar do próprio bioarchive, na verdade. Pode, é exatamente isso. Você vai guardando aqui. Inclusive, a gente tem isso, na verdade. Enfim, a gente No fim, a gente acaba tendo uma questão, bom, a gente tem que saber exatamente o que você vai querer, porque senão vira um acumulador de dados, né? Você começa a ter tantas informações, mas qual é a saída que você vai dar a esse dado? Mas você também não pode, é meio que o dilema do ovo da galinha. Se você não coleta também, depois fica mais difícil de você pensar em qualquer coisa. Então, meio que tem que fazer as duas coisas ao mesmo tempo, né? Pensar uma saída, mas também não deixar de coletar o dado. Nas temáticas ligadas à saúde, a gente sempre tem uma coleta meio que intuitiva, sabe? A gente, assim, aconteceu, sei lá, Líbano. Aí a gente vai e coleta aquele Líbano ali por algum... Aí a gente pensa assim, em algum momento a gente é meio, sabe, aquele personagem do conto do Borges lá, o imemorial, sabe? A gente meio que fica com medo de não coletar e depois alguém falar essa pergunta que você fez assim, pô, vocês têm isso daqui? Sabe? A gente tem, por exemplo, a gente tem uma coleta sempre de grandes eventos. Big Brother, por exemplo. A gente sempre coleta o Big Brother. Não por conta do Big Brother, mas porque o Big Brother tem por trás de si uma série de temáticas que, na verdade, a gente nem imagina que possa acontecer. Por exemplo, as questões sobre racismo que essa edição levantou, feminismo e tal. Quer dizer, se você não coleta, passa. Mas se você coleta, você tem um objeto para investigar depois. Sempre aparece um aluno lá, assim, eu quero fazer o TCC, quero fazer a dissertação ou a minha tese sobre, sei lá, o Big Brother e alguma coisa. E aí, quando você tem o dataset na mão, o aluno já tem o corpus dele, está ali, e ele vai ter que se debruçar sobre aquilo. Então, a gente meio que também tem uma preocupação de ser meio que uma memória, porque mesmo que o Twitter tenha, é uma apropriação de um certo saber coletivo, né? E ele, o Facebook, eles vendem isso porque é ouro, né? É ouro. Então, como eu comecei minha fala, assim, as nossas preferências, as nossas informações, elas são o que move essa grande máquina que são as redes sociais, né? Uma máquina de grana mesmo, muita grana.
Gente, mais Veja, né, o escândalo da Cambridge Analytica. De certa forma, é ciência, né, cara? Oi, Fábio. Fala, Muito boa tua palestra, parabéns. O que eu queria perguntar assim, para ti é se esses clusters a gente consegue ver também a questão de bolhas sociais e se eles podem ser usados também como uma estratégia para furar a bolha, assim, porque pelo que eu vi da maior parte das pessoas de comunicação, eu acho que é um dos desafios da comunicação científica é justamente furar a bolha e falar para ter o acesso de toda a população sobre esse assunto que está sendo falado, seja cloroquina ou azitromicina, tipo, que toda a questão de tu tá falando para quem quer ouvir, né? Então, se essas clusterizações também tu consegue encontrar estratégias para de alguma forma furar essa bolha. Ótima pergunta, Roberta. Para te responder, eu vou lembrar como que essa estratégia que é de construir as bolhas, ela é interessante para os algoritmos das redes sociais. Por que elas são tão reforçadas? Bom, como eu falei, a gente sempre viveu em bolhas, né? A gente sempre bateu papo com quem você gosta. Você não vai ficar, né? Gente chata, já chega os que você é obrigado a aturar, que estão na família. Né? Os amigos, normalmente, você escolhe aqueles que vão ser legais com você. Então, só que o problema que a gente enxerga dentro dessa pesquisa é como os algoritmos que a gente, das redes que a gente usa, como esses algoritmos, eles potencializam essa clusterização nas bolhas, porque para eles, quanto mais tempo você ficar preso dentro daquele universo, mais eles monetizam, porque, de certa maneira, a sua atenção está presa ali dentro. Então, os algoritmos, eles são muito difíceis de serem... A caixa preta que há são os algoritmos das redes sociais. Né? Por exemplo, o YouTube, ele tem algoritmos que são extremamente prejudiciais, por exemplo, para a gente, né? Mas especialmente para as crianças ou para as pessoas que não conseguem ter um grau de, criticidade com a própria rede. Então, eles incentivam muito a permanência no mesmo tipo de assunto, né? O reforço do mesmo tipo de assunto. E os algoritmos, eles são programados de modo que eles refletem também o comportamento preconceituoso que existe na sociedade. Então, o algoritmo ele vai refletir, por exemplo, um comportamento machista ou sexista de outra forma, ou racista, conforme ele vai mostrando aquilo que já está implícito na sociedade. É muito comum, sei lá, eu tenho 2 filhos, um de 10 e uma menina de 12, e eles ficam no YouTube, sei lá, eles estão vendo um vídeo do Você Sabia? Quem tem filho aqui talvez saiba, né? Você Sabia, tá lá, tem um monte de... Né? Eu fico tentando olhar da maneira mais simples. Não, eu já fiz isso. Né? A gente gostava de ver, sei lá, Isso é Incrível, sei lá, do Silvio Santos. É meio isso, sei lá, cultura inútil, né? Por que o tubarão, sei lá, boia, não sei. Coisas aleatórias, sei lá, um navio que foi afundado. E aí o script o algoritmo do YouTube vai levando ele para, bom, eles gostam de curiosidades. Então ele te leva para a timeline que aparece ali, os sugeridos são curiosidades. Das curiosidades começam a aparecer escrotidão. Da escrotidão começa a aparecer violência, sabe? Ele tem uma dinâmica de comportamento que é meio do homem, sabe, heteronormativo e tal ali. Mas quem está vendo é uma criança. Então, existe essa caixa preta dos algoritmos, e elas também são meio que responsáveis pela dificuldade da gente quebrar essas bolhas. Então, como que a comunicação, por exemplo, pode lidar com isso quando a gente está numa infodemia, né, em que as pessoas têm acesso a informações que não são, né, não correspondem àquilo que a ciência chancela ou, né, atesta como verdade. Se as pessoas não vão conseguir ter acesso à informação na mesma medida. Quem recebe, por exemplo, uma rede, sei lá, uma notícia falsa no WhatsApp, por mais que você tenha agência de checagem, como aquela
notícia verdadeira vai desmentir aquela rede que já circulou pelo WhatsApp. Dificilmente as mesmas pessoas que foram atingidas pela notícia falsa vão ser atingidas pelas notícias, pela correção, né? Pelo desmentido. Então, Roberta, eu não enxergo nenhuma solução que não passe pela atuação muito incisiva dos próprios algoritmos das próprias redes sociais. A responsabilidade das redes sociais neste quesito, quer dizer, é uma questão social. E não diz respeito só ao Brasil, né, ao Bolsonaro, ao cloroquina, o que quer que seja. Diz respeito ao modo como o mundo está lidando com a ciência, né, a informação. Dito isso, assim, uma coisa que a gente tinha falado em termos de análise de impacto de divulgação científica, assim, e tal, tipo, você pode pelo menos monitorar para ver quem é que eventualmente fura a bolha. Se a gente tem uma bolha de ciência Exatamente. Que existe, que deve ser identificável, assim, você vai ver um cluster de gente falando consigo mesmo ali e tal, e talvez dê para ver quem sai, né? Talvez em termos de análise de impacto de divulgação, assim, e tal, você conseguir olhar. E tem métricas de grafos que, sei lá, quanto você conecta pessoas díspares, né? Então, por exemplo, grau de mediação. Então, isso talvez uma coisa mais importante em termos de se você está conseguindo sair do que só o número de tweets, o número de tweets, enfim. Eu fiquei pensando, tipo, naquelas arestas, por exemplo, que tu tem ali, mas tem pessoas que falaram, às vezes, sobre coisas que são muito distantes, teoricamente, mas, ao mesmo tempo, elas, de certa forma, se tu vai analisar a comunicação científica, seria uma pessoa que furou a bolha, entendeu? Então, olhar para esses dados no sentido de pensar em estratégias, tipo, por que essa pessoa tem essa conexão e a outra não, né? Então, tipo, para tentar espalhar um pouco mais, assim, Sim, Roberta. Por exemplo, a gente, quando mostra também um gráfico como aquele, é importante a gente alertar que, não, aquilo ali é uma escolha do visualizador. Por exemplo, o Olavo falou, não, você tem métricas ali que permitem encontrar este intermediador, esse cara que conecta, por exemplo, aquele que ele interpola duas bolhas, é o cara que não está nem num lado nem no outro. Então, se você deseja encontrar esses caras, é possível encontrar, é possível identificar, né? Agora, a minha questão anterior foi exatamente de deixar claro que o grau de impacto que ele vai ter dentro de uma discussão tem que levar em consideração que ele, muitas vezes, é muito minoritário dentro de um dataset, dentro de um debate. Então, mesmo que ele seja interpolar, né, que ele esteja no meio, né, ele tinha um grau muito forte de intermediação, mas talvez o grau de intermediação dele é muito pequeno em relação ao grau, por exemplo, de impacto que outras estratégias, muitas vezes robóticas e tal, têm. Então, que fortalecem determinados comportamentos que, obviamente, mantêm as pessoas lendo as mesmas coisas, né? Vendo as mesmas coisas, mesmo no campo da comunicação científica. Gente, o Léo levantou a mão ali e tal, coisa que todo mundo devia ter feito aqui. Eu não tenho como, porque eu sou anfitrião, assim, em minha defesa eu não consigo levantar a mão, só consigo interromper. Tudo bem, tá desculpado. Mas, Léo. Fábio, eu queria fazer duas perguntas mais simples. Muito tem se falado no uso de memes, né, na política. Se vocês já fizeram algum estudo tentando diferenciar direita e esquerda no uso de memes, e também na questão dos dados, coletar esses dados das redes sociais, só que há alguma discussão nesse sentido? Por exemplo, você depois disponibilizar os dados que você utilizou para outros pesquisadores, que aí entra em algum conflito de política de privacidade, alguma coisa? Bom, vou começar responder pela última, né? Quando a gente vai coletar os dados do Twitter, né? Você assina, na verdade, a API e tal, acesso à API, você tem um termo de confidencialidade e tal. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma postura muito crítica com isso, né? Aí é uma postura do laboratório. Porque, ao mesmo tempo, as pessoas quer dizer, o Twitter, ele, de certa maneira, se apropria dessa produção, o Twitter, o Facebook, todos eles monetizam isso, eles ganham grana, eles vendem para as grandes corporações, enfim. E aí, quando o pesquisador quer usar esse dado para desenvolver algum tipo de pesquisa, ele tem essas limitações. Então, tem um elemento ético aí que ele recai
100% sobre os pesquisadores. Obviamente, o caso da Cambridge Analytica mostra que nem sempre os pesquisadores também estão muito preocupados com essas questões éticas, mas, né, como dizem, né, só tem problema de consciência quem tem consciência, né? Então, essa preocupação nossa, ética, só tem quem tem questões éticas a resguardar. Então, de fato, tem uma preocupação de não permitir o acesso, ou de não abrir completamente. A gente tem, obviamente, quando algum pesquisador precisa do dado, a gente tem essa informação, a gente tende a liberar, obviamente, com o pesquisador assinando um termo de responsabilidade. Então, a gente já fez isso para vários pesquisadores que vão ao laboratório e tal, numa boa. Mas, obviamente, a gente tem esse resguardo, porque ele pode ser usado de uma maneira que não está contemplada no termo de confidencialidade. Eu que lido com imagem, eu tenho essa discussão das questões éticas muito fortes. Por quê? Porque as pessoas publicam coisas que você é inacreditável, entendeu? As pessoas publicam coisas, sabe, que são... e aí, eu, como pesquisador, tenho acesso àquela informação, mas qualquer pessoa tem acesso àquela informação, não só eu, enfim, né? Todo mundo pode ter. E aí, coisas, sei lá, de tudo, desde, sei lá, exposição do corpo completo, porque as pessoas, às vezes, não marcam hashtag, sei lá, conversam com outras pessoas publicando. Então, é uma coisa meio de exibicionismo e tal. Só que quando você faz uma coleta, por exemplo, sem ser de hashtag, ou faz uma coleta por georreferenciamento, então eu só vou coletar as pessoas que publicaram com georreferenciamento aqui, sei lá, do Espírito Santo do Brasil. Então, você consegue trazer um dataset que não tem nenhuma marca de hashtag. Ele é simplesmente, a pessoa publicou e estava aqui nesse lugar físico, ela faz parte da coleta. Então, essa preocupação da preservação da identidade das pessoas é algo que vem à nossa mente e a gente fica sempre tendo que lidar com isso, mas, ao mesmo tempo, respeitando que é preciso entender que o Twitter, já quando a pessoa publica, a pessoa já abre mão daquela ideia de privacidade. A gente está chamando de privacidade expandida, porque, na verdade, não necessariamente o conceito de privacidade que a gente tinha até antes das redes sociais, ele é dinâmico, né? Hoje, a casa, literalmente, né? Todos nós aqui estamos nas nossas casas e elas são públicas, né? O espaço privado nosso virou espaço público na pandemia de todo mundo. Então, a gente entende um pouco nessa dinâmica. Eu acho que é uma questão muito, muito relevante, tá, Léo, de pensar essas coisas da privacidade. Então, eu acho que é um campo, inclusive, de investigação que é pouco evidenciado, seja pelos que lidam com redes sociais, seja pelas próprias redes sociais. Ele é meio que uma zona cinzenta, sabe? Mas a gente não ignora. Então, fiquem à vontade, assim, aqueles que quiserem tocar projetos e tal, os datasets, eles são possíveis de serem compartilhados numa boa. A gente não faz isso meio que por atacado, não. Acaba sendo caso a caso. Legal. Sobre Vocês chegaram a analisar o texto da coisa da cloroquina, né? Os textos deste dataset? Isso. Não, confesso que não. Eu foquei só nas imagens. Pois é, mas a gente está estudando. Não, eu tô escrevendo um artigo junto com o Malini, professor Malini, e a gente está fazendo como a gente estava coletando desde o começo da pandemia, então a gente está coletando os temas ligados à Covid, vários temas. Então, por exemplo, eu coletei só uma palavra, mas eu posso fazer uma coleta associando várias palavras. Então, eu posso colocar cloroquina, Covid. Então, eu faço um grande dataset contendo várias controvérsias ou várias palavras, e aí depois eu vou filtrando posteriormente. Então, a gente está coletando, a gente está agora fazendo um processo de análise dos primeiros dias, sei lá, os primeiros 30 dias, fazendo uma análise dia a dia, como que estava o comportamento das pessoas, o discurso, né,
o texto que estava contido naqueles tweets, fazendo análise quantitativas e qualitativas da linguística, enfim. A gente está fazendo análise e agora eu estou categorizando todas as imagens. Eu não trabalhei manual, qualitativo, bem tradicional, de análise de conteúdo ali das imagens e tal. E é uma coisa interessante isso. Os morceguinhos do começo da pandemia, né? Estão todos lá, os morceguinhos. Acho que eu cortei uma segunda resposta, desculpa. Eu ia falar dos memes, né? Os memes que... Curioso que tem toda uma discussão sobre a memética, e eu conversando na semana passada, num evento lá da UFRJ com a Ivana Bentes, que é a atual pró-reitora de extensão, e é uma figura, uma pessoa maravilhosa. E ela estava discutindo isso, né? Bom, eu apresentei esse mesmo caso lá também, e aí ela falou, não, mas a memética, ela tem é preciso pensar a memética do ponto de vista positivo, porque também, senão a gente fica meio que, não falo nada do Bolsonaro, não falo nada de determinado problema, porque senão eu estou reforçando a imagem. Então, é como se a memética, ela fosse algo que ela não é nem boa nem ruim, ela reflete uma característica da nossa sociedade. Mas eu acho que há não só com a memética, mas o modo como uma determinada direita lida com as informações uma falta de pudor, que eu acho que a gente não via tanto isso na esquerda. Agora, os memes a tipologia eu acho que é a mesma, seja no uso da direita ou da esquerda, do centro, sabe? É uma linguagem contemporânea, é uma linguagem jovem que ela não dá para negar, sabe, Léo? Então, ela está no debate político, ela está no debate público, ela está no debate científico, no debate educacional. A memética é parte da nossa sociedade. Gente, eu acho que a gente vai ter que encerrar aqui. São 3 horas quase. 2h55 aqui, nas próximas sessões às 3 aí e tal. Mas muito obrigado, Fábio, foi ótimo. Assim, enfim, talvez a gente entre em contato aí, seja para pedir ajuda, seja para pedir para espiar algum dataset e tal, mas bom saber que você tem isso coletado. Fica aí, a gente está a gente vai tentar agora, nesses próximos meses, fazer algumas publicações no nosso site, deixando a temática da Covid, da cloroquina, disponível para quem quiser criticar a lei e tal, mas também de trazer, eu acho que, pesquisadores para pensar isso junto, né? A ciência é um caminho que sempre é muito bacana para a gente trabalhar. Então, a comunicação científica está na nossa alça assim, de temas fundamentais. Então, fiquem à vontade, estamos super abertos. Legal. Acho que entraremos em contato para alguma coisa. Olha só, gente, obrigado, Fábio. Então, assim, como eu expliquei lá no início, não sei se está todo mundo aqui, mas tá no histórico do chat, está no Slack, deve ter chegado por e-mail para vocês também. A gente vai ter 5 salas simultâneas agora para discutir alguns dos temas, os temas mais populares do fórum que a gente mandou ontem, né? Então, assim, dos temas que a gente trouxe à tona ontem, coletivamente aí e tal, as coisas que geraram mais interesse foram agendadas nessas salas aqui. Tem 5 salas, cada uma tem um link diferente, cada um vai ter um de nós aqui da coordenação presente. E a gente vai ter temas discutidos das 3 às 13h30 e das 13h40 às 4h10. Sintam-se à vontade para entrar nos que vocês acharem mais interessantes. São 5 salas do Meet diferentes. E a partir das 3 horas aqui e tal. E vamos tentar, enfim, discutir mais especificamente, será que isso aqui dá uma ideia de projeto? Será que não dá? E se alguma coisa sair, ótimo, sabe? É para começar a ver o que vai vingar e formar grupos em torno disso, que vai ser meio esforço que a gente vai fazer de hoje para amanhã. A gente deixou um último horário aberto das 4h20 às 5. Se alguém quiser puxar um tema, quiser agendar um tema extra aqui, meu tema aqui não teve dos 10 mais votados, mas eu quero puxar uma discussão igual aqui. Sinta-se à vontade. Tal. Inclusive, tem gente que tem ideias próprias e tal, que talvez queira fazer isso. Eu vou fazer uma, inclusive, mas vou deixar vocês fazerem primeiro aí e tal. Então, assim, só avise no Slack lá e tal, que a gente vai marcar, enfim, os temas extras que alguém quiser discutir, ou que se alguém quiser trazer uma ideia nova, a gente vai puxar isso a gente vai colocar isso em alguma das salas. E acho que a gente tem uma pessoa que não estava aqui ontem, que é a Alice. Você quer brevemente se apresentar, Alice?
Oi, gente. Oi, tô aqui. Liga a câmera aí. Pois é. Pois é. Minha câmera? Ah, tô aqui. Tá aqui.